Olá, tudo bem? É, Agora há pouco eu presenciei uma live no Instagram com um padre amigo meu sobre a ocasião do Setembro Amarelo. Fala sobre a questão específica do suicídio, né, que hoje é um tabu, mas não só isso. Ele citou algumas referências e uma delas foi a carta do então Papa João Paulo II, Sumo Pontífice, né, hoje santo, né, Santo Papa João Paulo II, falando sobre a questão do sofrimento dos inocentes. Para mim é um tema especificamente que me chama bastante atenção por um motivo muito óbvio. Por que que o inocente sofre? Por que que a criança morre? Né, ele como polonês, por que tantos judeus foram assassinados e por que que esse tipo de coisa acontece. Qual é a visão da igreja a respeito disso, né? Então, é uma carta que eu não li, eu vou ler agora e é algo que me interessa saber realmente essa resposta. O porquê que isso daí acontece. Vamos então a Carta Apostólica Salvifici Dolores do Sumo Pontífice João Paulo II, aos bispos, aos sacerdotes, às famílias religiosas e aos fiéis da Igreja Católica, sobre o sentido cristão do sofrimento humano. Inciso 1, Introdução. 1. Completo na minha carne, diz o apóstolo São Paulo, ao explicar o valor salvífico do sofrimento, o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Essas palavras parecem encontrar-se no termo do longo caminho que se desenrola através do sofrimento inserido na história do homem e iluminado pela palavra de Deus. Elas têm o valor de uma como descoberta definitiva, que é acompanhada pela Igreja. 2 pontos. Alegro-me nos sofrimentos suportados por vossa causa. Fecha aspas aqui, 2 pontos, fecha aspas, né? Essa alegria provém da descoberta do sentido do sofrimento. E muito embora Paulo de Tarso, que escreve essas palavras, participe de um modo personalíssimo nessa descoberta, ela é válida ao mesmo tempo para os outros. O apóstolo comunica sua própria descoberta e alegra-se por todos aqueles quem ela pode servir de ajuda, como ajudou a ele para penetrar no sentido salvífico do sofrimento. Isso em itálico. 2. Ainda na introdução. O tema sofrimento. Precisamente sobre esse ponto de vista no sentido salvífico. Parece estar integrado profundamente no contexto no ano da redenção, o jubileu extraordinário da Igreja, e também esta circunstância se apresenta de molde a favorecer diretamente uma maior atenção a dispensar a tal tema exatamente durante esse período. Mas, prescindindo desse fato, trata-se de um tema universal que acompanha o homem em todos os quadrantes da longitude e da latitude terrestre. Num certo sentido, coexiste com ele no mundo. Por isso, exige ser constantemente retomado. Ainda que São Paulo tenha escrito na carta aos Romanos que, abre aspas, toda a criação tem gemido e sofrido as dores de parto até o presente, fecha aspas, e ainda que os sofrimentos do mundo, dos animais sejam bem conhecidos e estejam próximos aos homens, aquilo que nós exprimimos com a palavra, entre aspas, sofrimento, parece entender particularmente algo essencial à natureza humana. É algo tão profundo como o homem, precisamente porque manifesta o seu modo aquela profundidade
que é a própria do homem, e a seu modo a supera. O sofrimento parece pertencer à transcendência do homem. É um daqueles pontos em que o homem está, em certo sentido, entre aspas, destinado a superar-se a si mesmo, e é chamado de modo misterioso a fazê-lo. Então, aqui ele coloca um ponto interessante, né? Que por mais que os animais sofram, ao lado do ser humano, né? Você vê, por exemplo, uma lebre sendo assassinada, por assim dizer, pelo lobo, no modo de entender humano, isso parece ser algo intrínseco ao ser humano, né? Ponto 3. Se o tema do sofrimento deve ser tratado de modo especial no contexto do Ano Santo da Redenção, isso sucede, primeiro que tudo, pela redenção, porque a redenção se realizou mediante a cruz de Cristo, ou seja, pelo seu sofrimento. Ao mesmo tempo, no ano da redenção, há que repensar a verdade expressa na encíclica Redemptor Hominis, em Cristo, abre aspas, cada um dos homens se torna o caminho da igreja, fecha aspas. Pode dizer-se que o homem se torna caminho da igreja de modo particular quando o sofrimento entra na sua vida. Isso acontece, como é sabido, em diversos momentos da vida. Verifica-se de diversas maneiras e assume dimensões diferentes. Mas de uma forma ou de outra, o sofrimento parece ser, e é mesmo, quase inseparável da existência terrena do homem. Dado, pois, que o homem, no decorrer de sua vida terrena, trilha, de um modo ou de outro, o caminho do sofrimento, a Igreja deveria, em todos os tempos, travessão e talvez de um modo especial no ano da redenção, fecha o comentário, encontrar-se com o homem presencialmente nesse caminho. A Igreja, que nasce do mistério da redenção da cruz de Cristo, tem o dever de procurar o encontro com o homem, de modo particular no caminho do seu sofrimento. É em tal encontro que o homem se torna o caminho da Igreja, e este é um dos caminhos mais importantes. Ponto 4. Daqui tem a sua origem também a presente reflexão, precisamente nesse ano da redenção. A reflexão sobre o sofrimento. O sofrimento humano suscita compaixão, inspira também respeito, e a seu modo intimida também. Nele efetivamente está contida a grandeza de um mistério específico. Esse respeito particular por todo e qualquer sofrimento humano deve ficar assente no princípio de quanto vai ser explanado a seguir, que promana da necessidade mais profunda do coração, bem como de um imperativo de fé. Esses dois motivos parecem aproximar-se particularmente um do outro e unir-se entre si. Quanto ao tema do sofrimento, a necessidade do coração impõe-nos vencer a timidez. E o imperativo da fé, formulado, por exemplo, nas palavras de Paulo citadas no início, proporciona o conteúdo. Em nome da virtude da qual nós ousamos tocar naquilo que parece ser tão intangível em cada um dos homens. Efetivamente, o homem no seu sofrimento permanece um mistério intangível. Inciso 2. O mundo do sofrimento humano. Se bem que na sua dimensão subjetiva, como fato pessoal encerrado no concreto e irrepetível íntimo do homem, o sofrimento pareça ser algo quase inefável ou não comunicável. Talvez nenhuma outra coisa exija ao mesmo tempo tanto com ele. Abre comentário na sua realidade objetiva. Fecha comentário. Ser tratada mediata e concebida
dando ao problema uma forma explícita, e daí que o seu respeito se levantem questões de fundo e que para estas se procurem as respostas. Não se trata aqui, como se verá, somente de fazer uma descrição do sofrimento. Existem outros critérios que estão para além da esfera da descrição, dos quais devemos lançar mão quando queremos penetrar no mundo do sofrimento humano. A medicina, enquanto ciência e conjuntamente como arte de curar, descobre no vasto terreno dos sofrimentos do homem o seu setor mais conhecido, ou seja, aquele que é identificado com maior precisão e correlativamente contrabalançado pelos métodos do reagir. Abre comentário, isto é, da terapia. Contudo, isto é apenas um setor. O campo do sofrimento humano é mais vasto, é muito mais diversificado e mais pluridimensional. O homem sofre de diversas maneiras, que nem sempre são consideradas pela medicina, nem sequer pelos seus ramos mais avançados. O sofrimento é algo mais amplo e mais complexo do que a doença, e ao mesmo tempo algo mais profundamente enraizado na própria humanidade. É-nos dada uma certa ideia quanto a este problema pela distinção entre sofrimento físico e sofrimento moral. Esta distinção toma como fundamento a dupla dimensão do ser humano e indica o elemento corporal e espiritual como imediato e direto sujeito do sofrimento. Ainda que se possam usar até certo ponto como sinônimas as palavras sofrimento e dor, o sofrimento físico dá-se quando, seja de que modo for, dói o corpo. Óbvio, né? Enquanto que o sofrimento moral é a dor da alma. Trata-se de fato da dor de tipo espiritual e não apenas da dimensão psíquica da dor, que anda sempre junta tanto com o sofrimento moral como com o sofrimento físico. A amplidão do sofrimento moral e a multiplicidade de suas formas não são menores do que as do sofrimento físico, mas, ao mesmo tempo, o primeiro apresenta-se como algo mais difícil de identificar e de ser atingido pela terapia. No caso, ele fala do sofrimento moral. A Sagrada Escritura é um grande livro sobre o sofrimento. Do Antigo Testamento, trazemos menção apenas de alguns exemplos de situações que patenteiam as marcas do sofrimento. E, em primeiro lugar, do sofrimento moral, 2 pontos: o perigo de morte, a morte dos próprios filhos e especialmente a morte do filho primogênito e único. E depois também a falta de decência, a saudade da pátria, a perseguição e a hostilidade do meio ambiente, o escárnio e a zombaria em relação a quem sofre, a solidão e o abandono, e ainda outros como o remorso de consciência e a dificuldade de compreender a razão por que os maus prosperam e os justos sofrem, a infidelidade, e a ingratidão da parte dos amigos e vizinhos, e finalmente as desventuras da própria nação. O Antigo Testamento, considerando o homem como um conjunto psicofísico, associa frequentemente os sofrimentos morais à dor de determinadas partes do organismo, dos ossos, dos rins, do fígado, das vísceras, do coração. Não se pode negar efetivamente que os sofrimentos morais têm também uma componente física ou somática, e que frequentemente se refletem no estado geral do organismo. Como se vê pelos exemplos referidos na Sagrada Escritura, encontramos um vasto
elenco de situações dolorosas, por diversos motivos para o homem. Este elenco diversificado não esgota certamente tudo aquilo que sobre o tema sofrimento já disse constantemente. Repete o livro da história do homem, que é provavelmente um livro não escrito, e menos ainda que disse o livro da história da humanidade, lido através da história de cada homem. Pode-se dizer que o homem sofre quando ele experimenta um mal qualquer. A relação entre sofrimento e mal no vocabulário do Antigo Testamento é posta em evidência como identidade, ou seja, o mal e o sofrimento são tidos como sinônimos, né? Com efeito, esse vocabulário não possuía uma palavra específica para designar sofrimento, por isso, definia como mal tudo aquilo que era sofrimento. Somente a língua grega e, conjuntamente, o Novo Testamento e as versões gregas do Antigo se serve do verbo pasco, que é igual sou afetado por. Experimento uma sensação, ou seja, sofro. E graças a esse termo sofrimento, já não é diretamente identificável com o mal, de forma objetiva, mas exprime uma situação na qual o homem sente o mal e, sentindo-o, torna-se sujeito de sofrimento. Este, de fato, possui, ao mesmo tempo, caráter ativo e passivo, abre aspas, de partior, fecha aspas. Mesmo quando o homem se provoca por si próprio um sofrimento, quando é autor do mesmo, esse sofrimento permanece como algo passivo na sua essência metafísica. Isso, contudo, não quer dizer que o sofrimento em sentido psicológico não seja assinalado por uma atividade específica. Há, de fato, uma atividade múltipla e subjetivamente diferenciada de dor, de tristeza, de desilusão, de abatimento ou até de desespero, conforme a intensidade do sofrimento, a sua profundidade e, indiretamente, conforme toda a estrutura do sujeito que sofre e a sua sensibilidade específica. No âmago daquilo que constitui a forma psicológica do sofrimento, encontra-se sempre uma experiência do mal, por motivo do qual o homem sofre. Assim, a realidade do sofrimento levanta uma pergunta quanto à essência do mal. O que é o mal? Essa pergunta parece inseparável, num certo sentido, do tema sofrimento. A resposta cristã nesse ponto é diversa daquela que é dada por certas tradições culturais e religiosas, para as quais a existência é um mal de que é necessário libertar-se. O cristianismo proclama que a existência é essencialmente um bem, e o bem daquilo que existe. Professa a bondade do Criador e proclama o bem das criaturas. O homem sofre por causa do mal, e o homem sofre por causa do mal, que é uma certa falta, limitação ou distorção do bem. Poder-se-ia dizer que o homem sofre por causa de um bem do qual não participa, do qual é, num certo sentido, excluído, ou do qual ele próprio se privou. Sofre em particular quando deveria ter participação num determinado bem, segundo a ordem normal das coisas, e não a tem. Por conseguinte, no conceito cristão, a realidade do sofrimento explica-se por meio do mal que, de certa maneira, está sempre em referência a um bem. O sofrimento humano constitui em si próprio como um mundo específico que existe juntamente com o homem, que surge nele e passa.
ou então que às vezes não passa, mas se consolida e aprofunda nele. Esse mundo do sofrimento, abrangendo muitos, numerosíssimos sujeitos, existe, por assim dizer, na dispersão. Cada um dos homens, mediante seu sofrimento pessoal, por um lado, constitui só uma pequena parte desse mundo, mas, ao mesmo tempo, esse mundo está nele como uma entidade finita e irrepetível. A par disso, existe também a dimensão interhumana e social. O mundo do sofrimento possui como que sua própria capacidade. Os homens que sofrem tornam-se semelhantes entre si por efeito da analogia de sua situação, da provação do destino partilhado, ou da necessidade de compreensão e de cuidados, mas, sobretudo, talvez, por causa do persistente interrogar-se sobre o sentido do sofrimento. Embora o mundo do sofrimento exista na dispersão, contém em si, ao mesmo tempo, um singular desafio à comunhão e à solidariedade. Procuremos dar ouvidos também a este apelo na presente reflexão. Ao pensar no mundo do sofrimento e no seu significado pessoal e ao mesmo tempo coletivo, não se pode, enfim, deixar de notar o fato de que esse mundo, como se adensa de modo particular em alguns períodos de tempo ou em certos espaços da existência humana, é o que acontece, por exemplo, nos casos de calamidades naturais, de epidemias, catástrofes e cataclismos, ou de diversos flagelos sociais. Pense-se, entre outros, no caso de um período de má colheita e relacionado com isso, ou por diversas outras causas, um flagelo de fome. Pensemos por fim na guerra, refiro-me a ela de modo especial, e falo das últimas 2 guerras mundiais. Destas, foi a segunda que fez uma ceifa muito maior de vidas e uma acumulação mais penosa de sofrimentos humanos. E acontece que a segunda metade de nosso século, abre comentário, como que em proporção com os erros e transgressões da nossa civilização contemporânea, fecha comentário, contém em si, por sua vez, uma ameaça tão horrível da guerra nuclear, que não podemos pensar nesse período senão em tempos de acumulação incomparável de sofrimentos, que vão até a possível autodestruição da humanidade. Desse modo, aquele mundo de sofrimento que, afinal, tem o seu sujeito em cada homem, parece transformar-se na nossa época, abre comentário, talvez mais do que em qualquer outro momento, fecha comentário, num lugar particular, sofrimento do mundo. De um mundo que se acha como nunca transformado pelo progresso operado pelo homem e está ao mesmo tempo, como nunca, em perigo por causa dos erros e culpas do mesmo homem. Inciso 3. Título: Em busca da resposta à pergunta sobre o sentido do sofrimento. No fundo, de cada sofrimento experimentado pelo homem, como também na base de todo o mundo dos sofrimentos, aparece inevitavelmente a pergunta: por quê? É uma pergunta acerca da causa, da razão e também acerca da finalidade: para quê? Trata-se sempre, afinal, de uma pergunta acerca do sentido. Esta não só acompanha o sofrimento humano, mas parece até determinar o seu conteúdo humano, o que faz com que o sofrimento seja propriamente sofrimento humano. A dor, como é óbvio, em especial a dor física, encontra-se amplamente difundida no mundo dos animais. Isso daí é fantástico. Mas só o homem, ao sofrer, sabe que sofre e se pergunta o porquê. E sofre
de um modo humanamente ainda mais profundo se não encontram uma resposta satisfatória. Trata-se de uma pergunta difícil, como é também difícil uma outra muito afim, ou seja, a que diz respeito ao mal. Por que o mal? Por que o mal no mundo? Quando fazemos a pergunta dessa maneira, fazemos sempre também, ao menos em certa medida, uma pergunta sobre o sofrimento. Ambas as perguntas são difíceis. Quando o homem as faz ao homem, os homens aos homens, como também quando o homem as apresenta a Deus. Com efeito, o homem não põe essa questão ao mundo, ainda que muitas vezes o sofrimento lhe provenha do mundo, mas põe-na a Deus como Criador e Senhor do mundo. É bem sabido que quando se calcorreia o terreno dessa pergunta, se chega não só a múltiplas frustrações e conflitos nas relações do homem com Deus, mas sucede até chegar-se à própria negação de Deus. Se efetivamente a existência do mundo, como que abre o olhar da alma à existência de Deus, à sua sapiência, poder e magnificência, então o mal e o sofrimento parecem ofuscar essa imagem, às vezes de modo radical. E isto mais ainda olhando ao cotidiano com a dramaticidade de tantos sofrimentos sem culpa e de tantas culpas sem pena adequada. Esta circunstância, portanto, mais do que qualquer outra, indica quanto é importante a pergunta sobre o sentido do sofrimento e com que acuidade se devem tratar quer a mesma pergunta, quer as possíveis respostas a dar-lhe. O homem pode dirigir tal pergunta a Deus, com toda a comoção do seu coração e com a mente cheia de assombro e de inquietude. E Deus espera por essa pergunta, e a escuta. Como vemos na revelação do Antigo Testamento, a pergunta encontrou sua expressão mais viva no livro de Jó. Ou seja, ele coloca aqui, de certa forma, nesse ponto desse parágrafo, uma coisa interessante, que ele diz que Deus espera realmente que você faça esse tipo de pergunta a ele, né? Ele a espera e a escuta. Então, ele coloca no parágrafo seguinte: é conhecida a história desse homem justo que, sem culpa nenhuma da sua parte, é provado com inúmeros sofrimentos. Perde seus bens, os filhos e filhas, e por fim ele próprio é atingido por uma doença gravíssima. Nessa situação horrível, apresentam-se em sua casa 3 velhos amigos que procuram, cada um com palavras diferentes, convencê-lo de que, para ter sido atingido por tão variados e tão terríveis sofrimentos, deve ter cometido alguma falta grave. Com efeito, dizem-lhe eles, o sofrimento atinge o homem sempre como pena por uma culpa. É mandado por Deus, que é absolutamente justo e age com motivações que são da ordem da justiça. Dir-se-ia que os velhos amigos de Jó querem não só convencê-lo da justeza moral do mal, mas, de algum modo, procuram defender aos seus próprios olhos o sentido moral do sofrimento. Esse, a seu ver, pode ter sentido somente como pena pelo pecado, e, portanto, exclusivamente no plano da justiça de Deus, que paga o bem com o bem e paga o mal com o mal. Esse próximo parágrafo eu quero ver exatamente o que ele vai falar sobre isso. O ponto de referência nesse caso é a doutrina expressa noutros escritos do Antigo Testamento, que nos apresentam o sofrimento como castigo infligido por Deus
pelos pecados dos homens. O Deus da revelação é legislador e juiz em plano tão elevado que nenhuma autoridade temporal pode alcançar. O Deus da revelação, efetivamente, primeiro que tudo é criador, do qual provém, juntamente com a existência, o bem que é essencial à criação. Por conseguinte, a violação consciente e livre desse bem, por parte do homem, é não só transgressão da lei, mas também ofensa ao Criador, que é primeiro legislador. Tal transgressão tem caráter de pecado no sentido próprio, isto é, no sentido bíblico e teológico dessa palavra. Ao mal moral do pecado corresponde o castigo, ou seja, ele está colocando a questão aqui daquilo que eles pensavam na época, uma questão aqui de causa e efeito. Ao mal moral do pecado corresponde o castigo, em relação lógica, que garante a ordem moral no mesmo sentido transcendente em que esta ordem foi estabelecida pela vontade do Criador e Supremo Legislador. Daqui se segue também uma das verdades fundamentais da fé religiosa, baseada igualmente na revelação, ou seja, que Deus é juiz justo, que premia o bem e castiga o mal. Abre aspas para uma passagem bíblica. Vós, Senhor, sois justo em tudo o que fizestes, todas as vossas obras são verdadeiras. Retos os vossos caminhos, todos os vossos juízos se baseiam na verdade. E tomastes decisões conforme a verdade em tudo o que fizestes, que nos sobreviesse e a cidade santa dos nossos pais Jerusalém. Sim, em verdade e justiça nos infligistes todos esses castigos por causa dos nossos pecados. Fecha aspas. Na opinião manifestada pelos amigos de Jó, exprime-se uma convicção que também se encontra na consciência moral da humanidade. A ordem moral objetiva exige uma pena para a transgressão, para o pecado e para o crime. Sobre esse ponto de vista, o sofrimento aparece como um mal justificado. A convicção daqueles que explicam o sofrimento como castigo pelo pecado apoia-se na ordem da justiça, e isso corresponde à opinião expressa por um dos amigos de Jó. Abre aspas para a opinião do amigo. Pelo que vi, aqueles que cultivam a iniquidade e os que semeiam a maldade também as colhem. Fecha aspas para a opinião do amigo de Jó. Jó, no entanto, contesta a verdade do princípio que identifica o sofrimento como castigo do pecado, e faz isso baseando-se na própria situação pessoal. Ele efetivamente tem consciência de não ter merecido semelhante castigo, e por outro lado, vai expondo o bem que praticou durante sua vida. Por fim, o próprio Deus desaprova os amigos de Jó pelas suas acusações e reconhece que Jó não é culpado. O seu sofrimento é o de um inocente. Deve ser aceite como um mistério, que o homem não está em condições de entender totalmente com a sua inteligência. O livro de Jó não abala as bases da ordem moral transcendente, fundada sobre a justiça, como são propostas em toda a revelação, na antiga e na nova aliança. Contudo, esse livro demonstra ao mesmo tempo, com toda firmeza, olha só, aí ele vai colocar. Ele fala, contudo, esse livro demonstra ao mesmo tempo, com toda firmeza, que os princípios dessa ordem não podem ser aplicados de maneira exclusiva e superficial. Se é verdade que o sofrimento tem um sentido como castigo, quando ligado à culpa, já não é verdade que todo sofrimento seja consequência da culpa e tenha caráter de castigo. Então, pelo que eu entendi até agora,
ele coloca que, de fato, o sofrimento pode ser em consequência de um castigo, mas nem todo sofrimento é consequência disso. É um grupo muito maior, né? Como se fosse aqueles grupos de matemática, né? De conjuntos, um engloba o outro. Então, ele continua aqui. A figura do justo Jó é disso prova a figura do justo Jó é disso prova convincente no Antigo Testamento. A revelação, palavra do próprio Deus, põe o problema do sofrimento do homem inocente com toda certeza. O sofrimento sem a culpa. Jó não foi castigado. Não havia razão para lhe ser infligida uma pena. Não obstante, ter sido submetido a uma duríssima prova. Da introdução do livro deduz-se que Deus condescendeu com essa provação. Em seguida, a provocação de Satanás. Esse de fato impugnou diante do Senhor a justiça de Jó. Abre aspas. Acaso teme Jó a Deus em vão? Abençoastes os seus empreendimentos e seus rebanhos expandem-se sobre a terra. Mas estendei a vossa mão e tocai nos seus bens. Juro que vos amaldiçoará na vossa face. Ou seja, o Satanás falando, né, que se tocasse nos bens de Jó, certamente ele ia amaldiçoar a Deus. Ele só bendizia porque ele estava muito bem financeiramente, né? Fecha aspas aí. Se o Senhor permite que Jó seja provado com sofrimento, falo para demonstrar a sua justiça. O sofrimento tem caráter de prova. O livro de Jó não é a última palavra da revelação sobre esse tema. É um anúncio, de certo modo, da paixão de Cristo. Entretanto, só por si, já é argumento suficiente para que a resposta à pergunta sobre o sentido do sofrimento não fique ligada sem reservas à ordem moral baseada somente na justiça, ou seja, daquela questão do sofrimento como castigo. Se tal resposta tem uma fundamental e transcendente razão e validade, ao mesmo tempo, apresenta-se não só insuficiente em casos análogos ao do sofrimento do justo Jó, mas parece mais ainda reduzir e empobrecer o conceito de justiça que encontramos na revelação. Se eu estou lendo assim meio estranho porque tá em português de Portugal, é cheio de C, cheio de coisa aqui. Jó vira Job, e assim vai. O livro de Jó põe de modo perspicaz a pergunta sobre o porquê do sofrimento e mostra também que ele atinge o inocente, mas ainda não dá a solução ao problema. No Antigo Testamento, notamos uma orientação que tende a superar o conceito segundo o qual o sofrimento teria sentido unicamente como castigo pelo pecado, ao mesmo tempo que se acentua o valor educativo da pena sofrimento. Desse modo, nos sofrimentos infligidos por Deus ao povo eleito está contido um convite da sua misericórdia, que corrige para levar à conversão. Abre aspas. Esses castigos não sucederam para nossa ruína, mas são uma lição salutar para o nosso povo. Fecha aspas. Assim é firmada a dimensão pessoal da pena. Segundo essa dimensão, a pena tem sentido não só porque serve para contrabalançar o mesmo mal objetivo da transgressão com outro mal, mas, sobretudo, porque oferece a possibilidade de reconstruir o bem no próprio sujeito que sofre. Isso é interessante, porque ele coloca da seguinte forma, por exemplo, se foi o que eu entendi muito bem, o cara pratica o mal, certo?
Então, Deus pratica um mal contra ele de uma forma a contrabalançar o mal que ele fez. Mas ele coloca uma segunda perspectiva aqui, que o sofrimento, não o mal, porque ele separa a diferença do mal para o sofrimento. Ele já colocou isso na primeira parte da introdução, que o mal é diferente do sofrimento. Então ele coloca que o sofrimento é uma possibilidade de reconstruir o bem no próprio sujeito que sofre. Então, não é Deus que está contrabalançando um mal que você fez, praticando um outro mal contra você, mas, sobretudo, oferecendo a possibilidade de reconstruir o bem no próprio sujeito que sofre. Isto é um aspecto importantíssimo do sofrimento. Está profundamente arraigado em toda a revelação da antiga e, sobretudo, da nova aliança. O sofrimento deve servir à conversão, isto é, à reconstrução do bem no sujeito, que pode reconhecer a misericórdia divina nesse chamado à penitência. A penitência tem como finalidade superar o mal que, sobre diversas formas, se encontra latente no homem e consolidar o bem, tanto no mesmo homem como nas relações com outros e, sobretudo, com Deus. Mas para se poder perceber a verdadeira resposta ao porquê do sofrimento, devemos voltar a nossa atenção para a revelação do amor divino, fonte última no sentido de tudo aquilo que existe. O amor é também a fonte mais rica do sentido do sofrimento, que, não obstante, permanece sempre um mistério. Estamos conscientes da insuficiência e inadequação das nossas explicações. Cristo introduz-nos no mistério e ajuda-nos a descobrir o porquê do sofrimento, na medida em que nós fomos capazes de compreender sua sublimidade no amor divino. Para descobrir o sentido profundo do sofrimento, seguindo a palavra de Deus revelada, é preciso abrir-se amplamente ao sujeito humano, com as suas múltiplas potencialidades. É preciso, sobretudo, acolher a luz da revelação, não só porque ela exprime a ordem transcendente da justiça, mas também porque ilumina esta ordem com o amor, qual fonte definitiva de tudo que existe. O amor é ainda a fonte mais plena para a resposta à pergunta acerca do sentido do sofrimento. Esta resposta foi dada por Deus ao homem na cruz de Cristo. Inciso 4. Jesus Cristo, sofrimento vencido pelo amor. Deus amou, abre aspas, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Fecha aspas. Essas palavras pronunciadas por Cristo no colóquio de Nicodemos introduzem-nos no próprio centro da ação salvífica de Deus. Elas exprimem também a própria essência da soteriologia cristã, quer dizer, da teologia da salvação. E a salvação significa libertação do mal. Então, ele está colocando outro ponto aí nesse escopo, por assim dizer, né? Porque ele colocou, ele diferenciou muito bem o mal do sofrimento. Ele colocou depois um segundo ponto, né, que o sofrimento não o sofrimento
não necessariamente ele é o mal, né? E nem uma consequência do mal, mas agora ele coloca a questão do amor nessa equação também. Então ele coloca aqui. É... Ele coloca aqui então. Segundo as palavras dirigidas a Nicodemos, Deus dá o seu Filho ao mundo para libertar o homem do mal, que traz em si a definitiva e absoluta perspectiva do sofrimento. Ao mesmo tempo, a palavra dá, ou seja, deu, indica que esta libertação deve ser realizada pelo Filho unigênito, mediante seu próprio sofrimento. E nisso se manifesta o amor infinito, quer do mesmo Filho unigênito, quer do Pai, o qual dá para isso seu Filho. Tal é o amor para com o homem, o amor pelo mundo, é o amor salvífico. Encontramos-nos aqui, importa dar-nos conta disso claramente na nossa reflexão comum sobre esse problema, perante uma dimensão completamente nova do nosso tema. É a dimensão diversa daquela que determinava e, em certo sentido, restringia a busca do significado do sofrimento dentro dos limites da justiça. É a dimensão da redenção, que no Antigo Testamento as palavras do justo Jó, pelo menos segundo o texto da Vulgata, que é a Bíblia em latim, né? Parecem já pronunciar, abre aspas, sei de fato que o meu Redentor vive e que no último dia, verei o meu Deus, fecha aspas. Enquanto que até aqui as nossas considerações se concentravam primeiro que tudo e em certo sentido exclusivamente no sofrimento, sobre as suas múltiplas formas temporais, como era o caso também dos sofrimentos do justo Jó, agora as palavras do colóquio de Jesus com Nicodemos, acima citadas, referem-se ao sofrimento no seu sentido fundamental e definitivo. Deus dá o seu Filho unigênito para que o homem não pereça. E o significado deste não pereça é cuidadosamente determinado pelas palavras que lhe seguem, mas tenha a vida eterna. O homem perece quando perde a vida eterna. O contrário da salvação não é, pois, somente o sofrimento temporal, qualquer sofrimento, mas o sofrimento definitivo, a perda da vida eterna, o ser repelido por Deus, a condenação. O Filho unigênito foi dado à humanidade para proteger o homem, antes de mais nada, deste mal definitivo e do sofrimento definitivo. Na sua missão salvífica, portanto, o Filho deve atingir o mal nas suas próprias raízes transcendentais, a partir das quais se desenvolve na história do homem. Essas raízes transcendentais do mal estão pegadas ao pecado e à morte. Elas estão de fato na base da perda da vida eterna. A missão do Filho unigênito consiste em vencer o pecado e a morte. E ele vence o pecado com sua obediência até a morte, e vence a morte com a sua ressurreição. Interessante isso, porque ele tinha, segundo o texto aqui, ele tinha duas missões claras.
era de vencer o pecado e a morte. O pecado ele venceu como? Sendo obediente até a morte. E a morte ele venceu com a sua ressurreição. Deus o ressuscitou no terceiro dia. Quando se diz que Cristo, com sua missão, atinge o mal nas próprias raízes, nós pensamos não só no mal e no sofrimento definitivo, o escatológico, né? Abre aspas aqui, para que o homem não pereça, mas que tenha a vida eterna. Fecha aspas, né? Mas também, pelo menos indiretamente, no mal e no sofrimento na sua dimensão temporal e histórica também. Ele tem esse caráter. O mal, de fato, parece ligado ao pecado e à morte. E ao que se deva ter muita cautela em considerar o sofrimento do homem como consequência dos pecados concretos. Isso aí é forte. Como mostra precisamente o exemplo do justo Jó. Ele não pode, contudo, ser separado do pecado das origens, daquilo que em São João é chamado o pecado do mundo, nem do pano de fundo pecaminoso das ações pessoais e dos processos sociais na história do homem. Se não é permitido aplicar aqui o critério restrito da dependência direta, como faziam os três amigos de Jó, não se pode também, por outro lado, pôr absolutamente de parte o critério segundo o qual, na base dos sofrimentos humanos, há uma múltiplice implicação com o pecado. Ou seja, ele está falando, eu achei interessante isso. Se ele fala que realmente a gente não pode fazer uma dependência direta entre o mal e o sofrimento, como fizeram os amigos de Jó, a gente também não pode fazer, não se pode deixar de lado também essa questão que o sofrimento ele não está ligado ao pecado, né? Com as suas ligados não diretamente, mas implicado, podemos dizer assim, pelo pecado. É que o pecado implica no sofrimento. Sucede o mesmo quando se trata da morte. Essas múltiplas vezes até é esperada como uma libertação dos sofrimentos dessa vida. Ao mesmo tempo, não é possível deixar passar despercebido que ela constitui como que uma síntese definitiva da obra destruidora do sofrimento, tanto no organismo corporal como na vida psíquica. Com certeza ele deve introduzir agora essa parte do suicídio. Mas a morte comporta, antes de mais, a desagregação da personalidade total psicofísica do homem. A alma sobrevive e subsiste separada do corpo, ao passo que o corpo é sujeito a uma decomposição progressiva, segundo as palavras do Senhor Deus, pronunciadas depois do pecado cometido pelo homem nos princípios da sua história terrena. 2 pontos. És pó, e em pó te hás de tornar. Portanto, mesmo que a morte não seja um sofrimento no sentido temporal da palavra, mesmo que, de certo modo, ela se encontre para além de todos os sofrimentos, contudo, o mal que o ser humano nela experimenta tem um caráter definitivo e totalizante. Com a sua obra salvífica, o Filho unigênito liberta o homem do pecado e da morte. Antes de mais, cancela da história do homem o domínio do pecado, que se enraizou sobre o influxo do espírito maligno a partir do pecado original, e dá, desde então, ao homem a possibilidade de viver na graça santificante, na esteira da vitória sobre o pecado,
tira o domínio também da morte, abrindo com a sua ressurreição o caminho para a futura ressurreição dos corpos. Uma e outra são condição essencial da vida eterna, isso é, a felicidade definitiva do homem em união com Deus. Isto, para os salvados, quer dizer, na perspectiva escatológica, o sofrimento é totalmente cancelado. Como consequência da obra salvífica de Cristo, o homem passou a ter, durante sua existência na terra, a esperança da vida e da santidade eternas. E ainda que a vitória sobre o pecado e sobre a morte alcançada por Cristo com a sua cruz e a sua ressurreição não suprima os sofrimentos temporais da vida humana, nem isente o sofrimento toda da dimensão histórica da existência humana. Ela projeta, no entanto, sobre essa dimensão e sobre todos os sofrimentos uma luz nova. É a luz do Evangelho, ou seja, da Boa Nova. No centro dessa luz encontra-se a verdade enunciada no colóquio de Nicodemos, abre aspas, com efeito, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, fecha aspas. Essa verdade opera uma mudança, desde os fundamentos, no quadro da história do homem e da sua situação terrena. Apesar do pecado que se enraizou nessa história, como herança original, como pecado do mundo e como suma, ou seja, como resumo dos pecados pessoais, Deus Pai amou o Filho unigênito, isto é, ama-o de modo perdurável. Depois, no tempo, preciosamente por motivo desse amor que supera tudo. Ele, Deus, dá a este Filho a fim de que atinja as próprias raízes do mal humano e assim se aproxime de maneira salvífica do inteiro mundo do sofrimento no qual o homem é participante. Na sua atividade messiânica, no meio de Israel, Cristo tornou-se incessantemente próximo do mundo do sofrimento humano. Passou fazendo o bem, entre aspas, e adotava este seu modo de proceder em primeiro lugar para com os que sofriam e os que esperavam ajuda. Curava os doentes, consolava os aflitos, dava de comer aos famintos, libertava os homens da surdez, da cegueira, da lepra, do demônio e de diversas deficiências físicas. Por 3 vezes restituiu mesmo a vida aos mortos. Isso de forma física. Era sensível a toda espécie de sofrimento humano, tanto do corpo como da alma. Ao mesmo tempo ensinava, e no centro do seu ensino propôs as 8 bem-aventuranças, que são dirigidas aos homens provados por diversos sofrimentos na vida temporal. Estes são os pobres em espírito, estes são os pobres em espírito, os aflitos, os que têm fome e sede de justiça, os perseguidos por causa da justiça, quando os injuriam, os perseguem e mentindo dizem toda espécie de mal contra eles por causa de Cristo. É assim, segundo São Mateus e São Lucas, menciona ainda explicitamente aqueles que agora têm fome. De qualquer modo, Cristo aproximou-se do mundo do sofrimento humano, sobretudo pelo fato de ter ele próprio assumido sobre si esse sofrimento. Durante a sua atividade pública, ele experimentou não só cansaço, a falta de uma casa, a incompreensão mesmo da parte dos que viviam mais perto dele, mas também, e acima de tudo, foi cada vez mais acantoado por um círculo hermético de hostilidade, ao mesmo tempo que se iam tornando cada dia mais manifestos os preparativos
para o eliminar do mundo dos vivos. E Cristo estava cônscio de tudo isso e muitas vezes falou aos seus discípulos dos sofrimentos e da morte que o esperavam. Abre aspas. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, e eles condená-lo-ão à morte e o entregá-lo-ão nas mãos dos gentios, que hão de escarnecer, cuspir sobre ele, flagelar e matar. Mas 3 dias depois ressuscitará. Fecha aspas. Cristo vai ao encontro da sua paixão e morte com plena consciência da missão que deve realizar exatamente desse modo. É por meio desse seu sofrimento que ele tem de fazer com que o homem não pereça, mas tenha vida eterna. É precisamente por meio da cruz que ele deve atingir as raízes do mal, que se embrenham na história do homem e nas almas humanas. É precisamente por meio da sua cruz que ele deve realizar a sua obra de salvação. Esta obra, no desígnio do amor eterno, tem um caráter redentor. Por isso, Cristo repreende severamente Pedro quando ele pretende fazê-lo abandonar os pensamentos sobre o sofrimento e a morte na cruz. E quando essa parte aí, deixa eu ver se ele fala mais pra frente. Fala. Então, Cristo repreende, né, a Pedro quando Pedro ele fala: Senhor, não hão de fazer isso contigo, eu não deixarei que façam isso contigo, que te matem, coisa assim, né? E quando no momento de ele ser preso no Getsêmani, o mesmo Pedro procura defendê-lo com a espada. Cristo diz-lhe: mete a tua espada na bainha. Como se cumpririam então as Escrituras, segundo as quais é necessário que assim suceda? Fecha aspas. E diz ainda: não hei de eu beber o cálice que meu pai me deu? Essa resposta, tal como as outras que aparecem em diversos pontos do Evangelho, mostram quanto Cristo estava profundamente compenetrado do pensamento que já tinha exprimido no colóquio de Nicodemos, abre aspas, com efeito, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Fecha aspas. Cristo encaminha-se para o próprio sofrimento, consciente da força salvífica desse, e vai obediente ao Pai, acima de tudo unido ao Pai, naquele mesmo amor, com o qual ele amou o mundo e o homem no mundo. E por isso São Paulo escreverá, referindo-se a Cristo: amou-me e entregou-se a si mesmo por mim. As Escrituras tinham que ser cumpridas. Eram muitos textos messiânicos do Antigo Testamento que anunciavam os sofrimentos do futuro ungido de Deus. De entre todos eles, é particularmente comovedor aquele que habitualmente se designa como canto quarto do servo de Yahvé, contido no livro de Isaías. O profeta, que justamente é chamado o quinto evangelista, dá-nos esse canto a imagem dos sofrimentos do servo, como um realismo tão vivo que se o contemplasse como se o contemplasse com os próprios olhos, com os olhos do corpo e com os olhos do espírito. A paixão de Cristo torna-se, à luz dos versículos de Isaías, quase mais expressiva e comovente do que nas descrições dos próprios evangelistas. Eis como se nos apresenta o verdadeiro homem das dores. Então aqui vai iniciar
abre aspas, o quarto canto do servo de Yahvé, que se refere justamente à paixão de Cristo, né? Que Isaías escreveu praticamente 2000 anos antes de Cristo nascer. Não tem nele aparência bela nem decorosa para atrair os nossos olhares. Foi desprezado e evitado pelos homens, homem das dores, familiarizado com o sofrimento, como pessoa da qual se desvia o rosto, desprezível e sem valor para nós. No entanto, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou-se com as nossas dores, e nós o julgávamos açoitado e homem ferido por Deus e humilhado, mas foi transpassado por causa de nossos delitos e espizinhado por causa das nossas culpas. A punição salutar para nós foi-lhe infligida a ele, e as suas chagas nos curaram. Todos nós, como ovelhas, nos desgarraríamos, cada um seguiria o seu caminho. O Senhor fez cair sobre ele as culpas de todos nós. Fecha aspas. O canto do servo sofredor contém uma descrição na qual se podem, de certo modo, identificar os momentos da paixão de Cristo com vários pormenores dos mesmos: a prisão, a humilhação, as bofetadas, os escarros, o rebaixamento da própria dignidade do prisioneiro, o juízo injusto e, a seguir, a flagelação, a coroação de espinhos e o escárnio, e a caminhada com a cruz, a crucifixão e a agonia. Mais do que essa descrição da paixão, impressiona-nos ainda a palavra do profeta, a profundidade do sacrifício de Cristo. Ele, embora inocente, carregou-se com os sofrimentos de todos os homens, porque assumiu sobre si os pecados de todos. O Senhor fez cair sobre ele as culpas de todos. Todo o pecado do homem, na sua extensão e profundidade, se torna a verdadeira causa do sofrimento do Redentor. Se o sofrimento se pode medir pelo mal suportado, então as expressões do profeta permitem-nos compreender a medida desse mal e desse sofrimento que Cristo carregou sobre si. Pode-se dizer que se trata de um sofrimento substitutivo, mas ele é sobretudo redentor. O homem das dores da citada profecia é verdadeiramente aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com o seu sofrimento, os pecados são cancelados precisamente porque só ele, como filho unigênito, podia tomá-los sobre si, assumi-los com aquele amor para com o Pai que supera o mal de todos os pecados. Num certo sentido, ele aniquila este mal no plano espiritual das relações entre Deus e a humanidade e enche o espaço criado com o bem. Isso que é o mais importante. Deparamos aqui com a dualidade de natureza de um único sujeito pessoal do sofrimento redentor. Aquele que, com a sua paixão e morte na cruz, opera a redenção é o Filho unigênito de Deus que nos deu. Ao mesmo tempo, esse Filho, da mesma natureza que o Pai sofre com o homem. O seu sofrimento tem dimensões humanas e tem igualmente, únicas na história da humanidade, uma profundidade e intensidade que, embora sendo humanas, podem ser também uma profundidade e intensidade de sofrimento incomparáveis, pelo fato de o homem que sofre ser o próprio Filho unigênito em pessoa, ou seja, Deus de Deus. Portanto,
Somente ele, o Filho unigênito, é capaz de abarcar a extensão do mal contida no pecado do homem, em cada um dos pecados e no pecado total, segundo as dimensões da existência histórica da humanidade na Terra. Pode-se dizer que as considerações anteriores nos levam agora diretamente ao Getsemane e a Gólgota, onde se cumpriu o mesmo canto do servo sofredor contido no livro de Isaías. Antes de chegar aí, porém, leiamos os versículos sucessivos do canto que constituem uma antecipação profética da paixão do Getsemane e da Gólgota, o servo sofredor. Abre comentário. Isso é, por sua vez, algo essencial para a análise da paixão de Cristo. Fecha comentário. Toma sobre si aqueles sofrimentos que se falou, de um modo totalmente voluntário. Dois pontos e puxa agora o canto do servo. Abre aspas. Era maltratado e ele sofria. Não abria a boca, era como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda nas mãos do tosquiador. Ele não abriu a boca. Com tirânica sentença foi suprimido, e quem se preocupava pela sua sorte, pelo modo como foi suprimido da terra dos vivos, e foi ferido de morte por causa da iniquidade de seu povo? Deram-lhe com os réus sepultura e uma tumba entre os malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça alguma, nem se tenha achado engano algum em sua boca. Fecha aspas. E isso foi escrito 2000 anos antes de Cristo sofrer o que foi predito, né? Cristo sofre voluntariamente e sofre inocentemente. Ele escolhe, com o seu sofrimento, aquela interrogação, feita muitas vezes pelos homens, que foi expressa, num certo sentido, de uma maneira radical no livro de Jó. Cristo, porém, não só é portador em si da mesma interrogação, abre parênteses, e isso de um modo ainda mais radical, uma vez que ele não é somente homem como Jó, mas é o Filho unigênito de Deus, fecha parênteses. Como dá também a resposta mais completa que é possível a esta interrogação. A resposta emerge, pode-se dizer, da mesma matéria que constitui a pergunta. Cristo responde a esta pergunta sobre o sofrimento e sobre o sentido do sofrimento, não apenas com o seu ensino, isto é, com a boa nova, mas primeiro que tudo com o próprio sofrimento que está integrado de um modo orgânico e indissolúvel com os ensinamentos da boa nova. E esta é, por assim dizer, a última palavra, a síntese desse ensino, a palavra da cruz, como dirá um dia São Paulo. Então, basicamente, Cristo, pelo que está dizendo aqui nesse parágrafo, Cristo não foi demagogo, né? Então, não sei quem diz que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, Cristo foi esse de fato que deu a vida na cruz, né? E isso daqui Paulo veio dizer com essa última linha que São João Paulo II escreveu nessa última linha. E essa, por assim dizer, a última palavra, a síntese do ensino dele todo, a palavra da cruz. Ou seja, o próprio exemplo, né? Ele mostrando o caminho, ele sendo o exemplo aí desse caminho que ele propôs. Do sofrimento como não como punição do pecado, né? Como já havia dito.
Esta linguagem da cruz preenche a imagem da antiga profecia com uma realidade definitiva. Muitas passagens e discursos da pregação pública de Cristo atestam como ele aceita desde o princípio esse sofrimento, que é a vontade do Pai para a salvação do mundo. Nesse ponto, a oração no Getsemane reveste-se de uma importância decisiva. As palavras: Meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não se faça como eu quero, mas como tu queres. E as que vêm a seguir, abre parênteses. Meu Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Fecha aspas. Encerram em si uma eloquência multiforme. Provam a verdade daquele amor que, com a sua obediência, o Filho unigênito demonstra para com o Pai. Atestam, ao mesmo tempo, a verdade do seu sofrimento. As palavras da oração de Cristo no Getsemane provam a verdade do amor mediante a verdade do sofrimento. As palavras de Cristo confirmam com toda simplicidade e cabalmente esta verdade humana do sofrimento. O sofrimento consiste em suportar o mal diante do qual o homem estremece. E precisamente, como disse Cristo no Getsemane, também o homem diz: passe de mim. Ou seja, que não quer sofrer, né? As palavras de Cristo confirmam ainda essa única e incomparável profundidade e intensidade do sofrimento, que somente o homem que é filho unigênito pôde experimentar. Elas atestam aquela profundidade e intensidade que as palavras proféticas acima referidas nos ajudam, a sua maneira de compreender. Não por certo completamente. Para isso seria necessário penetrar o mistério divino humano daquele que dele era sujeito. Isso como comentário. Elas ajudam-nos, no entanto, a compreender pelo menos a diferença e ao mesmo tempo a semelhança que se verifica entre todo o possível sofrimento do homem e do Deus homem. O Getsemane é o lugar onde precisamente esse sofrimento, com toda a verdade expressa pelo profeta, quanto ao mal que ele faz experimentar, se revelou quase definitivamente diante dos olhos da alma de Cristo. Depois das palavras do Getsemane, vêm as palavras pronunciadas no Gólgota, que atestam essa profundidade, única na história do mundo. Ou seja, ele coloca aqui do mal que Cristo experimenta, né? Do mal do sofrimento que se experimenta. Quando Cristo diz: meu Deus, por que me abandonastes? As suas palavras não são apenas expressão daquele abandono que por diversas vezes se encontra expresso no Antigo Testamento, especialmente nos Salmos, em particular no Salmo 22, do qual provém as palavras referidas. Pode-se dizer que essas palavras sobre o abandono nascem no plano da união inseparável do Filho com o Pai, e nascem porque o Pai fez cair sobre ele as culpas de todos nós, na linha daquilo mesmo que mais tarde dirá São Paulo, abre aspas, a ele que não conhecera o pecado, Deus tratou-o por nós como pecado, fecha aspas. Juntamente com esse horrível peso, que dá bem a medida de todo o mal que está em voltar as costas a Deus, contido no pecado, Cristo, mediante a profundidade divina da união filial com o Pai, apercebe-se bem, de modo humanamente inexprimível, deste sofrimento que é a separação, a rejeição do Pai, a ruptura com Deus.
mas é exatamente mediante esse sofrimento que ele realiza a redenção e pode dizer ao expirar: tudo está consumado. Pode-se dizer também que se cumpriu a Escritura, que se realizaram definitivamente as palavras do canto do servo sofredor. Abre aspas. Aprove o Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Fecha aspas. O sofrimento humano atingiu seu vértice na paixão de Cristo. Ao mesmo tempo, revestiu-se de uma dimensão completamente nova e entrou numa ordem nova. Ele foi associado ao amor, aquele amor de que Cristo falava a Nicodemos, aquele amor que cria o bem, tirando-o mesmo do mal, tirando-o por meio do sofrimento, tal como o bem supremo da redenção do mundo foi tirado da cruz de Cristo e nela encontra perenemente seu princípio. A cruz de Cristo tornou-se uma fonte da qual brotam rios de água viva. Nela devemos também repropor-nos a pergunta sobre o sentido do sofrimento e ler aí, até o fim, a resposta da tal pergunta. Deu uma pausa aqui, né? Eu acho que já chegou aqui tempo de 1h20 de leitura. Tinha acabado já minha água aqui, meu Guaramix. Então a segunda parte dessa leitura eu vou tratar num segundo vídeo. E esse vídeo aqui fica por aqui. Até porque tem muitos pontos aí que foram tratados. A questão da diferenciação de muitas coisas, né, muitos conceitos. A ideia de gravar esse vídeo aqui foi justamente, se algum ponto de leitura for perdido, a pessoa tem uma opção de voltar. E amanhã eu vou gravar a segunda parte desse vídeo aqui.